Olá a todos, como estão? Tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui em meia quarentena, né? Todo mundo recolhido aí, recluso aos seus lares, né? Seus, talvez escritórios, alguns, né? Que podem. E, e a gente vê aí uma situação aí difícil, né? Para todo mundo, claro. Mas eu, como um advogado da área empresarial, eu tenho um foco assim muito voltado para os empresários, porque eu vejo a situação do dia a dia dos empresários e então eu tenho uma visão muito grande assim dos problemas que eles enfrentam, né? Então, vamos tomar aqui, vamos fazer um vídeo, né? Onde a gente vai estar mostrando mais algumas hipóteses aí de soluções que a gente pode estar dando, ajudando os empresários a terem alguma saída nesse momento de crise, ok? Então vamos lá, a gente sabe no dia a dia, né, as dificuldades que o empresário passa, né, para controlar o seu negócio. Sempre é difícil, uma hora ou outra fica bom, mas com essa pandemia aí, realmente as coisas ficaram bem mais difíceis, né? O empresário brasileiro, ele tem que ser reconhecido como um verdadeiro herói, um guerreiro, né? Se ele quiser sobreviver, ele tem que ser um cara de garra, um cara de perseverança. E nós estamos aqui, dessa vez, para tentar, né, oferecer uma ajuda, dando dica, saídas para os empresários que eles possam estar conduzindo de uma melhor maneira os seus negócios nesse tempo difícil. É uma luta diária, né, que as pessoas têm que estar dispostas a trabalhar, elas vão gerar empregos, né, para as pessoas, então elas têm que estar com o negócio funcionando ativamente, porque é isso que vai movimentar a economia do país. As pessoas falam assim, o trabalhador que gera riqueza. Realmente, mas se não houver emprego, como que o trabalhador vai gerar emprego? E o empresário, seu empregador, como que ele vai gerar riqueza? Então, é uma roda que um precisa do outro. Então, é necessário que a empresa funcione para que o funcionário tenha emprego e para que a economia seja girando, né? E o grande desafio do empresário, ou o objetivo dele final, né? Resumindo assim de uma maneira bem esdrúxula, digamos, né? É bem resumido, qual é a atividade do empresário, o que ele necessita? É lucro, na verdade ele tem que gerar lucro. Apesar que hoje em dia, se ele conseguir gerar negócio para sobreviver, fazer para que a empresa funcione, ele já tá ganhando muito, né? Hoje em dia está assim, né? Bom, então, em resumo, que eu ia falando, né, para que ele permaneça no mercado, continue sua atividade, ele tem que saber jogar o jogo do empresariado, né, do empreendedorismo. Que o segredo, qual que é? Qual que é o segredo do negócio do empresário, do empreendedor? É diminuir a despesa e aumentar o lucro, aumentar a receita. Diminui a despesa, aumenta a receita. O que ele faz com isso? Ele gera lucro. Como hoje em dia está muito difícil você aumentar a receita, ele tem que se esforçar para quê? Diminuir a despesa dele. Então ele vai buscar alternativas para diminuir a despesa para que ele consiga ter lucro. Então quando o empresário consegue ter lucro, que é o objetivo final do negócio dele, é um êxtase. Ele é o ápice da vida do empresário, é obter o lucro. Essa é a vida dele, né? Então, resumindo, é exatamente isso. Qualquer situação que ele se encontre em que ele possa estar diminuindo essa despesa é interessante. Eu já vi isso aqui, e nesse tempo de crise, como eu falei, é muito difícil aumentar a receita. Nos últimos 3 vídeos que eu fiz, se você observar aí no meu canal, eu fiz com o objetivo do quê? De também ajudar, mostrar algumas maneiras dele estar diminuindo aí a despesa dele, ou fazendo uma manutenção para que ele possa, nessa quarentena, estar sobrevivendo, né? Então, primeiro eu fiz um vídeo onde eu comento sobre como ficam os contratos, né, as despesas contraídas antes do coronavírus, né? E agora como que fica, como é que você faz? Porque era uma situação, agora é outra. E aí, como é que você resolve? Como é que você sana os compromissos, né? Quita os compromissos assumidos
naquele momento em que não existia o coronavírus, que estava tudo beleza. Agora, e aí agora? Como é que fica? Então, meu antepenúltimo vídeo, eu falo sobre isso. Aí, o penúltimo, né, como que ficam os contratos de trabalho, porque foi lançada uma medida provisória 927 que ela flexibiliza as situações em que o empresário tenha mais dificuldade de estar concretizando, então há mais possibilidade. Né? E veja lá que você vai entender que do que eu falo lá, que é banco de horas, antecipação de férias, está tudo lá. E na semana passada, né, no meu último vídeo, eu falo sobre a medida provisória 936, que ela faz o quê? Ela autoriza que haja uma suspensão do contrato de trabalho com parcela de pagamento feita pela empresa e outra parcela paga pelo governo federal através do seguro-desemprego. Ou que se faça uma redução da jornada de trabalho com a respectiva redução do salário, né? Então, é um ajuste que se faz através da medida provisória 936. São esses meus três últimos vídeos, mas eu recomendo que você veja todos os outros, que ele vai, com certeza, para trazer alguma coisa que vai acrescentar à sua vida, né? Hoje eu vou falar aqui especificamente uma estratégia que está à disposição de todos os empresários, todos que faturam, né, as empresas de médio, grande porte, seria equivalente a você descobrir um vazamento escondido no encanamento da sua casa ou da sua empresa. Sabe aqueles vazamentos que fica lá dia após dia, pingando, vai minando, e você não percebe? Mas quando você vai ver no final, isso aí, depois de anos, é uma grana que com certeza faz falta para qualquer pessoa e qualquer empresa. E quanto maior o faturamento, maior vai ser o rombo no final das contas. Então imagine assim, que você tem um vazamento que está causando um prejuízo na sua empresa, e você descobre esse vazamento e você imagina a possibilidade que você tem de sanar esse vazamento para parar de vazar, para você parar de perder esse dinheiro e poder recuperar tudo que vazou nos últimos 5 anos. É disso que nós vamos falar nesse vídeo a partir de agora. Então eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma forma de cálculo do imposto equivocada. Então, assim, na verdade não é equivocada, né? Ela foi feita de uma forma, foi imposta de uma forma como que se deve apurar o cálculo do imposto e, posteriormente, foi constatado que essa forma estava errada. E é claro que estava errada para mais, né? Ou seja, você vem pagando imposto a mais e quando se erra, né, normalmente nunca é para você estar pagando menos, né? Mas o que é importante você saber é que se você pleitear esse tampamento, né, o fim desse vazamento, você vai receber esse valor que, na verdade, é uma correção da fórmula de cálculo. Então, vai continuar o seu trabalho, tudo normal, seu faturamento, só que você vai deixar de pagar esse valor que você paga mais indevidamente, e esse dinheiro que você pagou até agora, você vai recuperar. Então, imagina que é um dinheiro que você não deveria estar pagando e você está deixando para o Estado, para o governo federal, que no final, o que vai acontecer com o dinheiro? Ele vai parar na mão de políticos. Então, é um dinheiro indevido que você tem o direito de pedir de volta, de recuperar esse valor, e se você não o fizer, ele vai ser distribuído para políticos e eles vão gastar do jeito que eles bem entenderem. Então, não estamos aqui para falar de política, mas eu acho que pagar imposto indevido não é uma coisa boa e agradável, ok? Então, vamos lá, o que acontece? Desde 1998, tem se questionado no Supremo Tribunal Federal se é correta ou não a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições que incidem sobre o faturamento, como PIS e COFINS. Então, eu estou falando exatamente isso, sobre a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. São duas contribuições federais e você, quando recolhe, elas são apuradas sobre o valor do faturamento, ok? Então, ele é devido ao fisco federal.
Então, assim, a questão ela já foi fortemente debatida em outubro de 2014, no julgamento de um recurso extraordinário. Estou colocando o número aí do recurso, depois, se você quiser, você pesquisa, para você ver com mais clareza. Onde o STF, o que ele fez? Ele definiu que a receita bruta, ou o faturamento, né, decorrente da venda de mercadorias, ou da venda de mercadorias e serviços, ou da venda de serviços, né? Mercadorias e serviços ou serviços. Então, quando você vende, a somatória disso é o seu faturamento. Então, tudo que você vendeu, tudo que você faturou no ano é o seu faturamento. E o que acontece? Não se considerando receita bruta de natureza diversa, outras coisas que não sejam a venda de produtos ou mercadoria. Então, portanto, não compõe a base de cálculo das contribuições sociais ou ICMS, porque em março de 2017 teve um outro recurso especial, esse número aqui, depois também pode consultar lá, fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fim de incidência de PIS e COFINS, dando assim uma fantástica vitória aos contribuintes, porque até então a Receita Federal ela exigia que para você calcular o valor do PIS e da COFINS, você incluísse o ICMS na base de cálculo dessas contribuições. Nessa decisão aí, foi considerado, o ICMS foi considerado como um valor estranho ao conceito de faturamento. A ministra Carmen Lúcia, relatora do recurso, desse recurso que eu falei, ela destacou em seu voto que o ICMS é apenas repassado ao Estado, o motivo pelo qual o imposto não vai começar a integrar o patrimônio do contribuinte. Bem como que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamentos das seguridades sociais, como é o caso dessas contribuições previstas na Constituição Federal. Pois ela não representa o faturamento ou receita. Representa apenas um ingresso de valores que entram no caixa da empresa, que tem um trânsito contábil específico e que ele vai ser totalmente destinado a ser repassado para o fisco estadual. Imagina só o que acontece. O empresário ele vai atuar praticamente como um arrecadador do tributo para o Estado. Ou seja, o que o empresário faz? Ele fatura, dentro do faturamento ele integra o ICMS. O que é isso? É o valor do ICMS que ele vai cobrar do contribuinte que comprou a mercadoria. Então, quando o contribuinte compra um produto, ele paga para o empresário com o ICMS dentro do valor da nota fiscal. Aí o empresário pega esse ICMS, tira da conta dele e manda para o Estado. O que acontece? Então está o valor da mercadoria com o ICMS. Então o valor fica desse tamanho. Qual é o valor da mercadoria? O valor do faturamento? O valor é esse. Só que o que estava acontecendo? Estava sendo somado o ICMS na base de cálculo para calcular o PIS e a COFINS. Então, o que a Carmen Lúcia decidiu aí? Não, o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a empresa estava tendo, na verdade, um prejuízo, porque o ICMS não gerando nenhum lucro para ela, nada, é simplesmente uma atividade que ela está repassando, cobrando do contribuinte e repassando para o governo, ela estava sendo penalizada, pagando tributo sobre esse ICMS. Olha que absurdo. Então, nesse sentido, o ministro Marco Aurélio, quando ele votou, ele destacou que as empresas não faturam ICMS, pelo contrário, revela, né, na decisão dele lá, que é um desembolso a beneficiar a entidade de direito público, que é a Receita Federal, que tem a competência para cobrar da empresa. Então, a Receita pode cobrar da empresa. Só que, como que ela pode cobrar? Porque ela não pagou o ICMS, mas esse ICMS não é receita para gerar pagamento de imposto. Então, desse modo, o que acontece? A definição do montante do ICMS a ser reduzido do faturamento não decorre da somatória do valor destacado na nota fiscal, né, dos documentos de venda e prestação de serviço tributado pelo PIS e COFINS, mas sim decorrente dos documentos que acobertam as vendas. Então,
há a possibilidade de se fazer o lançamento contábil excluindo o ICMS, porque na nota fiscal vai estar o valor da venda, incluído o ICMS. Então, o valor da nota está aqui, o ICMS está aqui dentro. Então, o faturamento não é isso aqui. O faturamento é isso menos isso, que é o ICMS, tá? Então, quando ele finalizar o julgamento, né, do recurso, o STF firmou o entendimento que o valor arrecadado a título de ICMS não pode estar incorporando, na verdade, ele não incorpora o patrimônio do contribuinte. Então, dessa forma, o que acontece? Ele não pode integrar a base de cálculo para se apurar o valor do PIS e da COFINS. Porque essas são destinadas ao quê? Ao financiamento da Seguridade Social, que tem como base o faturamento da empresa, seja por venda de produtos ou de serviços, ou dos dois. Então, restou decidido pelo STF que é inconstitucional a inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS, na parcela de cálculo de apuração do ICMS, que é devido pelo contribuinte que fez essa apuração. E a fundamentação legal, ela é explícita a esse respeito. E onde a gente encontra? A gente encontra lá no artigo 195, inciso 1, letra B da Constituição Federal. Eu vou colocar aqui. Que dispõe que as contribuições sociais em questão incidem sobre a receita ou o faturamento. A lei, né, um complemento da Constituição Federal, a Lei 9.718 de 98, lá no artigo 2º e 3º, dispõe que o quê? Que as contribuições sociais para o PIS e COFINS serão calculadas com base no faturamento. E este compreende o quê? A receita bruta. Tem muitas leis, as leis 10.637 de 2002, no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, a lei 10.833 de 2003, relativa ao PIS e COFINS, são as leis que especificam o PIS e COFINS, dispõe que elas dispõem? Que essas contribuições incidem sobre o total do quê? Das receitas oferidas no mês, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, mas o quê? Receitas. ICMS não é receita, ICMS é tributo. Sendo que desse total dessa receita bruta e todas as demais receitas auferidas com os respectivos valores decorrentes do ajuste do valor presente. Ou seja, vamos fazer um ajuste na contabilidade para se apurar o valor do PIS e da COFINS. E tudo isso é uma apuração contábil que é feita e que deveria ser feita, inclusive, com a exclusão do ICMS. Mas não era assim que estava sendo feito e não é assim que é feito, né? O valor do ICMS, pela própria sistemática da não cumulatividade, e já rege o próprio conceito do ICMS, ele não se encontra inserido dentro do conceito de faturamento naturalmente, ou mesmo da receita bruta, das pessoas jurídicas que têm os faturamentos, né? Então, por quê? Porque eles não vão incorporar ao patrimônio do contribuinte. É só uma receita transitória, o dinheiro entra e sai. Né? E é uma operação de transição contábil, porque ele arrecada o ICMS na hora do faturamento, segura esse valor, no fim do mês ele apura quanto que ele recolheu do ICMS e transfere para o Estado. Então, não pode incorporar a base de cálculo para calcular outro tributo. Então, você estaria calculando quanto que você tem que pagar de PIS e COFINS sobre o ICMS que circulou na sua conta, tá bom? Então, não pode ser assim. Isso levaria a um entendimento inaceitável de que os contribuintes desses tributos faturam o ICMS, e isso, evidentemente, não acontece, não ocorre. ICMS é uma despesa para o contribuinte, não uma receita. Então, ele não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS de forma alguma, tá bom? Despesa não é faturamento. Faturamento é receita decorrente da venda das mercadorias ou prestação de serviço. O próprio Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 110, ele prevê expressamente o quê? Que a lei tributária, e você entenda-se para isso, não só a lei, mas também o legislador, que quando estiver fazendo uma lei sobre matéria tributária, ele não pode, de forma alguma, alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito. Então, ele não pode modificar, como aconteceu nesse caso do ICMS, somando-se a base de cálculo para cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, isso tudo é delimitado
própria Constituição Federal, que somente ela pode definir ou limitar as competências tributárias, ok? Dessa forma, qualquer tributação que exceda os valores exclusivamente inerentes aos conceitos de receita, bruto ou faturamento, vão estar afrontando esse artigo 195, inciso 1b da Constituição Federal. Tributar algo que não se configura como riqueza ou faturamento para o contribuinte e caracteriza a receita apenas para o Estado implica o quê? Na violação da Constituição Federal, no artigo 145, vou colocar aqui no parágrafo 1º, tá? Que fala do princípio da capacidade contributiva, e no artigo 151.4, que é o princípio da vedação de confisco, que é basicamente o que acontece. Se você não deve um tributo e o órgão público exige que você pague um tributo, é um confisco, então ele não pode fazer isso. Independentemente de quanto, né, dispor por qualquer lei ou decreto, prevendo seja o que for, há de prevalecer o entendimento adotado pelo STF. Então, qualquer estado que faça qualquer legislação, ou mesmo o governo federal, que incluir o ICMS na base de cálculo para apurar qualquer tributo, no caso específico aqui do PIS/COFINS, vai reconhecido como inconstitucional. Ou seja, as contribuições de PIS e COFINS continuam a ser calculadas sobre faturamento sem considerar o valor do ICMS. Então, porque, lógico, que se considera que o ICMS não configura faturamento, isso é ponto pacífico. Nenhuma empresa fatura ou comercializa tributo para ela estar fazendo isso, né? Então, a composição da base de cálculo do PIS e COFINS, conforme a Constituição, a Receita Federal vinha, né, com entendimento, e ela age assim de forma, dando uma de desentendida, e ela continua cobrando, mesmo com essa decisão do STF, ela continua cobrando de forma errada. E não há em nosso ordenamento jurídico qualquer norma com fundamento válido que autoriza a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, da mesma forma que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento com a inclusão do ICMS, como a gente está falando aqui, não pode definir como receita, mais grave ainda é acrescentar esse conteúdo com um ônus fiscal por essa inclusão. Conclusão. Tratando-se, então, de ICMS, de Imposto de Competência Estadual, conforme prevê lá no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, não abrangido pelo conceito constitucional de receita bruta ou de faturamento, não se pode admitir sob pena de flagrante abusividade, ilegalidade e inconstitucionalidade a sua inclusão na base de cálculo das contribuições, principalmente do PIS e do COFINS. Isso já está sentenciado em definitivo. Não é mais uma questão de será que é, será que não é? Não, já está definido explicitamente, né, concluído que não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vou tomar água aqui. Mas e aí? E aí, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quem é que pode recuperar esses valores pagos a mais? Então, vamos lá. Os contribuintes que recolheram ou que recolhem PIS e COFINS, mas que já recolheram nos últimos 5 anos e que continuarão a recolher, ou seja, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto, evidentemente, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que são submetidas ao Simples Nacional, porque elas têm uma forma de tributação diferenciada, né? Então elas não têm como recuperar esses valores porque já é uma forma diferenciada, não dá destaque, é outro tipo de tributação. Então as micros e pequenas empresas que optam pelo Simples estão fora dessa possibilidade. É uma maneira simplificada de cálculo de tributos, então elas não têm essa possibilidade de recuperar. Mas as empresas tributadas pela PIS e COFINS, tanto no regime cumulativo
quanto no regime não cumulativo e também as empresas que são optantes pelo lucro presumido ou lucro real. Pode entrar com ação judicial para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O que gerará para essas empresas não só uma economia considerável, né, como eu disse no começo, que ela vai tampar o vazamento, vai deixar de recolher esse tributo indevido, né, então ela vai melhorar o seu fluxo de caixa, porque ela vai ter um dinheiro a mais, ela vai poder aumentar seu lucro, dar desconto, vender mais barato, mas principalmente porque ela vai poder recuperar o que foi recolhido indevidamente. Nos últimos 5 anos, tudo corrigido, eu vou falar para vocês que vale muito a pena. E quanto que é possível recuperar? Vamos lá, então eu vou falar muito assim, de maneira simplista para você entender. O PIS e a COFINS, como eu fiz aquele desenho, eles estão sendo calculados em cima da receita bruta com o ICMS na base de cálculo, né? Então, receita bruta é isso, só que tem isso aqui de ICMS. Então, pega todo esse valor e aplica como base de cálculo. Então, assim, por exemplo, vamos pegar 9,25 do regime não cumulativo e 3,65 do regime cumulativo. É mais ou menos isso os valores que são recolhidos entre esses dois tributos. Vou pegar um exemplo simples e prático e didático, só para você ter uma ideia se vale a pena ou não buscar esse direito na justiça. Olha só, em alguns estados o ICMS pode chegar até 25%, né? Dependendo do tipo de produto, estado, tal, um monte de coisa. Mas vamos utilizar como exemplo o ICMS de 18%, que é o mais comum, e o PIS/COFINS cumulativo de 3,65%. Então, vou fazer uma conta simples, vou colocando aqui do lado, você vai vendo, vai acompanhando, né, para todo mundo poder entender. Não vou nem ficar fazendo cálculo por dentro, não, é só uma conta simples, só para você ter uma ideia, só um exemplo, tá? Vamos considerar uma empresa aí que ela tem um faturamento mensal aí de 1 milhão. Então, 1 milhão que ela fatura, nós vamos ter um valor de 6.570 para recuperar no mês. Por quê? Veja só, o montante a ser recuperado nos últimos 5 anos, só para você ter uma ideia, esse 6.570 é de um mês. Para você ver dos 5 últimos anos, é só mais ou menos você multiplicar isso por 60. Nesse simples caso aqui, ó, sem correção, sem nada, você já chegaria a quase 400 mil reais. Só que esse valor é corrigido, atualizado, é um dinheiro muito grande. Dá para você, se recupera esse dinheiro, dá para você pagar muitos e muitos anos ainda de PIS e COFINS, né? Então, vou falar de uma outra maneira, vou colocando aqui para você entender. Então, uma empresa no regime cumulativo, falei com faturamento mais ou menos de 1 milhão de reais ao mês, pagando 18% de ICMS e 3,65% de PIS e COFINS, representa, como eu falei, uma economia de 6.570 ao mês, que corresponde a 0,65% do faturamento da empresa. O cálculo é muito simples, olha só. Então, faturando 1 milhão por mês, nesse cálculo é aplicado a alíquota. Vamos ter o recolhimento, né? Está aplicando a alíquota de 3,65 de R$ 36.500 por mês. É só fazer a conta, simples, não é? Então, você tem lá 1 milhão de faturamento, aplica a alíquota de 3,65, pronto, chegou no valor de R$ 36.500. Uma vez que a gente exclua o ICMS da base de cálculo, que é 18%, fazendo uma conta simples, 1 milhão menos 18% dá R$ 820 mil. Quando você aplica a mesma alíquota em cima dos 820 mil reais, de 3,65, cai para 29.930. Então, aqueles 36, né, que você teve na primeira, você subtrai e faz essas contas, né? Então, esses 6.570 multiplicado por 60 meses, que são os últimos 5 anos, chega nos quase 400 mil. E a diferença é justamente você calculando o tributo com o ICMS e sem o ICMS na base de cálculo. E como eu disse, todo o valor é atualizado. Imagina, esse 6.570, 5 anos atrás, ele vem atualizando e corrigindo até hoje. Aí soma tudo, os valores que você... Os 6.570 desse mês, a gente instrui a empresa a depositar ao invés de não recolher, porque aí é mais garantias, vai que dá uma zebra e muda isso, não vai mudar, mas só por garantia, vai incorporando nesses 400 mil. No final, ela recebe todo o valor atualizado, corrigido, é uma fortuna.
E como é que você deve proceder para conseguir toda essa economia, recuperar todo esse dinheiro? Não tem jeito. Apesar de ter uma sentença, um julgamento já definido do Supremo Tribunal Federal de que não é devido, né, que você tem que excluir ICMS, você só pode fazer isso através da justiça. Você tem que entrar com uma ação e pleitear esse direito na justiça. Aí, o que acontece? Que eu percebo que acontece. Muita gente tem receio de entrar com essas ações, porque contador, normalmente, não são todos, não vou, não, alguns contadores, o que eles falam? Não entra porque isso aí vai te causar um problema, não vai nada, não vai acontecer nada. Contador que fala isso é porque ele sabe que ele vai ter trabalho em apurar quanto foi recolhido a mais, fazer contas, pegar... Então isso dá trabalho. E tem contadores, alguns, felizmente muito poucos, que não gostam de fazer isso. Aí eles ficam falando que isso aí vai causar problema. Não vai causar problema nenhum. Fica tranquilo. Se o seu contador falar isso, eu sugiro que você procure um outro contador ou um advogado que fala para você, não faz isso que vai te causar problema, porque ele não sabe o que ele está falando. Isso é um direito garantido pelo Supremo Tribunal Federal e você entrando com a ação é garantido que você vai recuperar todos esses valores, porque o tribunal já decidiu sobre isso, né? Então, é uma situação que vale a pena, é muito dinheiro que fica para o governo, um dinheiro que não é devido. Então, eu sugiro que você procure um advogado de sua confiança que entenda sobre esse assunto, mostre o vídeo para ele. Ele vai, se ele é da área, ele vai saber que isso é verdade, que isso é tranquilo para se fazer. E não só isso, existem outras ações no mesmo sentido, onde é possível excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, pelos mesmos motivos que eu falei, bem como escolher o ICMS e o ISS da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Então, o que eu quero dizer para você, se você tem dúvida, se te interessa, se você tem faturamento alto e você recolhe o PIS e COFINS com o ICMS na base de cálculo, você tem muito dinheiro para ser recuperado. Se você tiver dúvida, procure a gente. Nós estamos à disposição para ajudar e a recuperar todo esse valor aí. E tem mais uma coisa que eu já ia esquecendo de falar. Nesse tipo de ação, o nosso escritório, por exemplo, não sei como os outros funcionam, mas você não tem custo para fazer essa ação. O escritório assume os custos da ação, ele vai conduzir a ação até o final. E você vai pagar para o escritório um percentual do dinheiro que você recuperar. Então, a economia que você tem, o dinheiro que você recupera, uma parcela disso lá na frente, quando receber, você vai pagar para o nosso escritório. É assim que normalmente funciona. Então, não vale a pena, porque olha só, você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que te dá esse direito. Você tem um advogado que vai fazer ação para você e você não vai desembolsar, não vai te onerar fazer isso. Então, valores que já está perdido, nós vamos recuperar o dinheiro para você lá na frente, quando ele chegar, você repassa uma parcela para o escritório. É assim que funciona. Eu vejo, né, faço esse vídeo porque eu percebo que muitas empresas, como eu falei no começo, ela busca reduzir custos, um custinho aqui, um custinho ali, uma coisinha, então às vezes ela se empenha muito num custo pequeno, vamos apagar a luz, tudo bem, é uma redução de custo. Só que um direito desse aqui é infinitamente mais valioso qualquer custo que você conseguir economizar pagando uma luz, por exemplo. É muito dinheiro, você faça as contas. Veja aí na sua empresa quanto que dá, e aí você já tem uma noção. Se eu falei um valor aqui de economia de R$ 6.500 por mês, já dá 400 mil por ano sem a correção, imagine se você recolhe mais do que isso, tá bom? Então, procura a gente aí, nossos endereços, nossos contatos estão aí, estamos à disposição, sucesso para todo mundo e principalmente saúde nessa época de coronavírus. Até mais.